Quem puder ficar de pé, vamos ficar. Tem pouca gente, mas daqui um pouco enche, se Deus quiser. João 13, 12 a 17. Fala assim aqui na Bíblia. Então, depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come comigo do pão, comigo levantou, o que come do pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E a quem me receber a mim, recebe aquele que me enviou. Amém. Eu não estava precisando de ler essas partes não, mas senti no coração da continuidade, então eu dei continuidade. Então nós vamos orar para depois falar um pouco sobre esse tema que Jesus, nas vésperas de estar se despedindo do mundo, ele ungiu seus apóstolos. E eu fiquei vendo depois. Vamos orar, depois eu falo. Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças por tua imensa misericórdia. Te damos graças porque o Senhor nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a ti. Foi o Senhor que nos escolheu e nós somos privilegiados por sermos teus filhos. Mas nós queremos te dizer que nós te amamos e queremos o Senhor nas nossas vidas. Abençoa toda a tua santa igreja. Abençoa o nosso pastor, que tem lutado para manter a ordem, para que o Espírito Santo não deixe a igreja. Abençoa todos os seus colaboradores, desde o varredor da igreja, o limpador da igreja, até aquele que está contigo pregando. Então, Pai, abençoa todos nós e que a cada dia saibamos compreender que o tempo está tão próximo, que é tempo da nossa unção também. E nós pedimos que o Senhor nos unja com o teu Espírito Santo, para enfrentarmos todas as coisas da maneira como o Senhor nos orientou, com orações e jejum e glória e louvor a teu nome. Abençoe o irmão Ricardo com os cantores, abençoe o irmão Alexandre, e quem for chegando, que sejam abençoados, não permita que nenhum seja estovado. Peço também que o Senhor abençoe minha esposa, que não pôde vir, que está meio assim, adoentada, mas que o Senhor possa abençoá-la, que quando eu voltar, ela já esteja totalmente boa. E abençoa todos que estão carentes também, em nome de Jesus Cristo. Amém, aleluia. Podem sentar, amados irmãos. Bem, se a irmã chegando, pode entrar, irmã.
nós vimos que Jesus Cristo, enquanto estava aqui na terra com os discípulos, não faltou orientação. Mas mesmo Jesus Cristo não tendo deixado faltar nada na orientação dos discípulos, ele sabia que os discípulos ainda podiam falhar e temer a morte. Porque ele disse lá em João 14, ele fala em João 14, não é verdade? Desse que daqui um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Então, por que vós me vereis? Porque eu estarei em vós. Eu estive convosco, mas estarei em vós. Amém? Então, mas ele deu essas palavras, mas ele tinha o símbolo do Espírito Santo, é o óleo, o azeite da oliveira. E Jesus gostava muito de levar o pessoal para o Horto das Oliveiras para orar. E a Bíblia não diz porque ele sempre levava para ali. Ele levava para ali porque lá, no meio das oliveiras, a oliveira ele sabia que o fruto da oliveira é azeitona. E já usavam ali, mas não sabiam muito, quando usavam para desinfetar o lugar do sacrifício, perfume que faziam com aloe vera, o azeite de oliva e cássia, ou era cássia, o nome dizia assim. Esse perfume ungia os sacerdotes, nós já aprendemos, e também ungia o lugar para tirar o cheiro do sangue. Mas o sangue estava derramado por causa do pecado. E quem fede nas narinas de Deus é o pecado. Por isso usava o azeite mais forte, que era o azeite virgem. E aquele mesmo azeite, com os perfumes, usavam também nos sacerdotes. Tanto o que ia administrar o culto, como aquele que naquele dia era utilizado para penetrar lá dentro mesmo, para ver a panela de maná. Mas Jesus não tinha ungido nenhum discípulo ainda com azeite. Não tinha ungido. Mas nesse dia, Jesus quis ungir a todos. Mas antes de ungir, nós precisamos saber que antes de sermos ungidos pelo Espírito Santo, necessitamos ter acertado com Deus quanto aos nossos pecados. Não é verdade, Fernando? Porque se a gente for para Deus com nossos pecados e querer a unção dele, né, não vai dar. E ao mesmo tempo ele sabia que ninguém chegaria totalmente limpo para ele sem que ele limpasse, não é? Então ele fez um ato extraordinário de humildade perante os discípulos. Ele começou a ungir os discípulos. E nesta unção, vocês se lembram que ele primeiro foi lavar os pés aos discípulos. E o que acontece? Todos aceitaram, admirados. E quando chegou na vez de Pedro, Pedro disse: de maneira nenhuma tu me lavarás meus pés. Aí Jesus disse: se eu não te lavar os pés, não tereis parte comigo. Aí Pedro disse: Senhor,
não só os pés, mas também minhas mãos e minha cabeça. Aí Jesus disse, não, vós não necessitareis de lavar senão os pés. Aquela limpeza que Jesus estava fazendo, porque no demais já estáis limpos. E quem recusou foi Pedro. E Jesus já estava limpo. E Pedro ainda não tinha traído ele. Não é verdade? E diz, vós estáis limpos. Veja se não concorda com o que nós temos aprendido aqui. Não fique dizendo que Pedro pecou. Porque quando Deus toma uma pessoa, Deus faz ela agir como Ele quiser. Pode parecer pecado para outros. Mas Jesus diz, ele está cumprindo a minha palavra. Diz, vós estáis limpos. E diz logo com quem? Com quem iria entregá-lo, né? Depois da ceia. Então diz, por que Jesus ia cobrar de Pedro? Como tem pessoas que dizem, e Pedro se acovardou e entregou Jesus. Não, nós devemos pensar em Jesus Cristo com a mente de Cristo. Se nós pensarmos em Jesus Cristo com a mente de quem está fazendo, sei lá, curso de faculdade, universidade, de teologia, coisas assim, por mais que ela aprenda coisas, mas eu acho, o irmão Branco também dizia, que o Espírito Santo não desce em estudo de seminário, não. Porque a maioria daqueles homens que estão falando bonito, dizendo, falando exegese, falando isso, aquilo, outro, o que aquilo representa, isso, aquilo, outro, mas pela sabedoria intelectual, que essa de nada serve diante de Deus. Vocês podem dizer amém? Nada serve, porque quem mais conhece as letras da Bíblia, quem é? Quem pode dizer? Sim. Sim, o Espírito Santo, porque ele é o autor das letras da Bíblia. Mas do inimigo de Deus, quem é que mais conhece? Entendeu? Não é verdade? E ele poderia estar salvo. Ele conhece tanto que ele foi tentar convencer Jesus que devia salvá-lo. E Deus disse, se fizeram bem, não teria sido bom para vós, mas quando cometeu o pecado. Então vejam só. E ele lavou os pés, mais tarde ele deu a ceia. Primeiro deu a ceia, depois lavou os pés. E assim sendo, ele estava ungido. Agora, eu vou ler algumas coisas que eu escrevi aqui, porque eu falei nesses 2 dias sobre como é que diz, meu Deus? Os memoriais de Cristo, que foi o Getsemane e o Calvário. Foram memoriais. Por que o Getsemane? Porque o Getsemane, quer dizer moinho. Era uma pedra de mó bem grande, e debaixo da pedra de mó botava as azeitonas e saía alguém rodando assim. Rodando e moendo ali as azeitonas, até ficar aquele bagaço. Daquele bagaço, eles espremiam, jogavam o bagaço fora e tirava o suco e botava para ferver, para cozinhar do jeito que isso aí eu não sei explicar como. Eu sei que ali fornecia o azeite. Daquele azeite já era o símbolo do Senhor Jesus Cristo.
do sangue dele, que combinava com aquilo que diz em Isaías 53, que a Deus agradou moê-lo. E também não me lembro agora, se alguns vão se lembrar, onde fala das duas oliveiras, uma do lado do outro, não é? Que aquelas oliveiras forneciam a luz para aquela lâmpada. Então, é o azeite que dá a luz, é o azeite que dá a vida, é o azeite que unge e prepara as pessoas. Por isso que o sacerdote, ele não poderia entrar para fazer a sua homilia, fazer a sua apresentação, sem se perfumar, sem se untar com o azeite. O azeite até hoje, o nosso pastor quando vai ungir as pessoas da igreja, ele não pega óleo de, como é que diz? Óleo qualquer, não, óleo de algodão, não. É o azeite de oliva, porque o azeite de oliva é o símbolo sagrado, glorioso e remidor do sangue do Senhor Jesus Cristo. Entenderam bem? Por isso que qualquer um que vai ungir, coloca seu dedo no azeite e toca na pessoa para fazer ali a unção, está ungido. Então, eu li aqui algumas coisas, aliás, escrevi aqui algumas coisas baseadas na Bíblia, é claro. Cadê? Ah, está aqui. Você está deixado. Então vejam só, gente. Começando aqui, mostrando o sacrifício que Jesus fez. E ele estava ungindo aos apóstolos, para que eles fossem vencedores. Então veja, Getsemane foi a vontade de Deus, a morte de Cristo, foi a vontade. Não é que Deus disse, vou lamentar pela morte do meu filho, não. Eu vou entregar meu filho para que o seu sangue e a sua vida restaure muitas e muitas vidas. Amém? Tanto é que ele deu aquele exemplo, que o primeiro filho de Adão, que foi Abel, ele fez um ato que ninguém entendia. O próprio Caim não entendeu. Enquanto que Caim, para adorar a Deus, fez um altar belíssimo, mas Deus conhecia o coração de Caim, Deus conhecia o espírito de Caim, que o espírito de Caim não era o espírito, mesmo espírito que veio de Deus e ungiu Abel, não. Por isso que Deus não aceitou o altar de Caim. E Caim, quando viu o altar do irmão, por certo, ele ficou indignado. Que diferença, eu venho adorar com um altar belo desse, cheio de todas as frutas. E meu irmão está matando um carneirinho para botar em cima de uns gravetos para oferecer a Deus. Mas quando Deus lambeu aquele sacrifício, subiu um ódio dentro dele. Se ele aceitou o do meu irmão e não aceitou o meu. A minha igreja é muito mais bonita. A minha igreja tem de tudo.
Nada falta na minha igreja. E aquela igrejinha ali é tão simples, tão humilde. Até o chão é batido, não é todos que tem cerâmica. No entanto, está havendo curas, milagres e conversões. Aí surge a inveja. Para não atrapalhar a gente, a única coisa que eu tenho que fazer é falar mal dela, dizer que ela é uma seita. Então não tem valor nenhum. Sabe o que aconteceu com o irmão Brano? Uma vez chegou um camarada que era famosíssimo na pregação do Evangelho, da igreja dele, uma igreja enorme. E tem muitas igrejas aí que elas são riquíssimas. Aí então chegou o pastor lá. Disse, irmão Brana, aquela humildade. Pois não, irmão, pode falar. Eu quero lhe dizer que as suas pregações estão, como é que diz, esvaziando as nossas igrejas. Não sabe por que o senhor está fazendo isso? Mostrou ao irmão Bruno que seria até uma falta de ética. Aí o irmão Bruno simplesmente olhou e disse, irmão, uma igreja que a palavra de Deus está destruindo ela tem que cair mesmo. Olha para aí. Porque eu falo a palavra de Deus. Se sua igreja falasse a palavra de Deus também, ela não estaria ficando vazia, não. E isso acontece, sabe o que é isso? É o espírito de Caim. Por que o meu altar tão lindo, tão bonito? Até os pássaros vêm cantar, adorar, as abelhas vêm por causa do cheiro das uvas e outras frutas. E Deus desceu o fogo e só aceitou o altar de Caim, de Abel. Então vou tirar ele da minha frente. E tirou matando-o, e você já conhece tudo o que aconteceu. Então veja só, gente. Mas era da vontade de Deus, aquele já era o primeiro sinal, que teria que ser derramado sangue de um cordeiro inocente, sem manchas, o cordeiro de Deus, para apontar como a libertação de todos nós. Amém? Todos estão cientes? Todos somos libertos pelo sangue de Cristo, mediante a fé. Amém. Glórias a Deus. Vamos bater palma mesmo, porque o nosso Deus é maior, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo pecado. Então, era a vontade de Deus a sua morte. A Deus agradou moê-lo. E no 2 Coríntios 5, 21, diz claramente que aquele que não conheceu o pecado, que ele não conheceu, quer dizer, não praticou nenhum pecado, fez do seu filho pecado. Tem gente que diz fez pecador. Não, pecador é uma expressão de quem pratica aquele ato. Professor, porque ele é professor. Doutor, porque ele, não é verdade? Agricultor, porque ele trabalha na agricultura. Ele pratica a agricultura. Jesus Cristo nunca pode ser chamado de pecador, porque ele nunca cometeu pecado. Ele se fez pecado. Ou seja, ao se fazer pecado, ele carregou todas as nossas culpas, carregou os nossos pecados. E só tinha uma solução para livrar do nosso pecado, que ele seria morrer e derramar o seu sangue. Por isso que aquele cordeirinho foi imolado lá no Gênesis por Abel. Porque tinha que morrer para que o sangue esvaísse. E dali adiante ficou fazendo sacrifício, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso que não fizeram mais, até porque Jesus Cristo
Teve uma hora, segundo o irmão Brando, que olhou e só via cada um pegando seus carneiros esfolados e botando na brasa para assar, para comer com a família. E Jesus olhando, ou seja, a sombra recebeu o real. Aí acaba a sombra e fica só o real. Se você vê a sombra da sua mão projetada na parede, você vai acompanhando. Quando ela chegar, desaparece a sombra, só fica o real. E Jesus ficou olhando assim. Eles tudo ali, uns cantando e glorificando a Deus todo dia, mas ele não estava satisfeito porque não aceitaram o evangelho dele. Mas veja, gente, aqui. Então, agradou moê-lo. Como custou caro o preço da nossa salvação? A gente pega um pedaço de carne dura, botar no moedor de carne, sai aqueles fragmentos de carne, para fazer hambúrguer, qualquer outra coisa. Foi assim que Deus viu o seu próprio filho, moído para que pudéssemos ser salvos. Veja só, como custou caro o preço da nossa salvação. A pedra rolando sobre as azeitonas. Ainda hoje tem gente que vê pedra de mó. Quem já viu pedra de mó aqui? É uma pedra que é extraordinária para se amolar a faca, né? Ela tem uns fragmentos assim, como uma espécie de esmeril natural, que ao girar, ora, tira toda a massa da azeitona, só escapa os caroços que não servem. E ali ele moendo, fica dali, tira o suco. Então veja só, moendo as azeitonas, e delas só restaram o bagaço moído, de onde se extraía o sangue. Ao botar sangue entre aspas, porque de onde se extraía o azeite. Aí eu disse, o azeite é a pressa da morte. Aliás, de onde se extraía o sangue, o azeite. E a pressa da morte o levou a suar. O que foi que ele suou? Gotas de sangue. Veja em que sofrimento Deus colocou Jesus. Não só obstante a isto, desse primeiro tanto que gosto de sangue, como ele tirou o seu Espírito Santo de Jesus. Aí abalou Jesus. Ele disse, eu estou sentindo em mim a ânsia da morte. Eu vou morrer. Ficai aqui vocês três velando por mim. Vele por mim, que senão eu vou morrer. Aí voltou. Quando orava, do mesmo jeito, quando ele voltou, chamou logo Pedro, que disse que daria até a vida por ele. Não pudeste nem ao menos uma hora velar comigo. Agora eu vejo gente até fazendo uma crítica aos três. Quantas vezes Jesus tinha ido nos Montes das Oliveiras e orou até as madrugadas? A Bíblia dele sempre ia para lá, não é? Quantas vezes aqueles homens dormiram? Nenhuma, glória a Deus. Mas agora, era uma conferência de salvação. Morte pela salvação. Nem ao menos pudesse velar e voltou de novo. O tremor foi tão grande, o coração capaz de estourar. Nenhum cardiologista saberia dizer melhor do que eu estou falando aqui.
às vezes incharam tanto que abriram brechas para permear o sangue, ou seja, para o sangue sair dos vasos e ir para a flora que é a pele. Quando ele olhava, o braço cheio de sangue, tudo sangue. O torpor foi tão grande, que ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Agora eu estou conhecendo outras palavras. O que é ser abandonado pelo Senhor? Ligeirinho. Justo, eu sei, o senhor até falou sobre isso. E quando ele sofreu também, quando Deus tirou o espírito dele, para deixá-lo como um humano, ele voltou para dizer: sou eu. Porque ele já foi quando ele já tinha passado a terceira vez, quando ele disse: quem vem me prender já está a caminho. Aí esse que o senhor falou também, sou eu. Mas veja só, ele disse: meu pai me abandonou. Mas ele sabia que o pai tinha falado que a morte dele perdoaria todos os pecados daqueles que eles já tinham escrito os seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Amém? Glórias a Deus! Ele se lembrou disso. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. Porque eu estou sofrendo demais. Mas se eu não passar por isso, todos estarão condenados. E eu sei que ele foi 3 vezes. Da última vez, foi quando ele disse: agora podeis ficar livres, porque aquele que há de me entregar já está a caminho. E ele foi, e ele era tão humilde no meio de todos os irmãos, que precisou Judas dar um sinal. Aquele que eu beijar é ele, prendei-o. E ele veio e beijou Jesus. Jesus disse: a que vieste, Judas? Com um beijo, tu traz a morte tu traz o filho do homem. E Judas, sabendo da força das palavras de Cristo, retirou-se, mas tinha dado sinal: aquele que eu beijar. Aí a turma ainda perguntou, assim, ele mesmo perguntou: a quem buscais? A Jesus de Nazaré. Olha a força do Espírito Santo neles. Sou eu. Aí a turma caiu. Foi na segunda. Aí foi quando levantar de novo: a quem buscais? A Jesus de Nazaré. Eu já vos disse que sou eu. Ou seja, ele atenuou, porque ele agora estava com toda a força que Deus deu a ele para suportar. Então, Deus deu a força a ele para suportar, tranquilizou o coração dele. Ele não soou mais sangue. E foi para pancadaria e levaram para ser julgado. Quando foi ser julgado, cada um que inventasse a mentira, que ele ia destruir o templo, que foi construído em 40 anos, que em 3 dias ressuscitaria, aliás, que em 3 dias levantaria aquele templo, e cada um que acusasse.
Aí foi quando o sumo sacerdote disse: homem, veja, porque Jesus respondeu a ele correto. Jesus não estava respondendo muitas perguntas e fazia não. Homem, eu te conjuro, pelo Deus vivo, que digas a verdade, se tu és o Filho de Deus, o Cristo Filho de Deus. Quer dizer, o sacerdote colocou na mão dele toda a verdade e disse: eu te conjuro. Parece que eu estou vendo, ele virou-se e disse: tu o disseste. Ou seja, eu sou o Filho de Deus. Tu disseste. Está vendo? Não precisa mais de testemunha. Ele blasfemou. E a gente já sabe todo esse terror todo enviado com Jesus Cristo. E mais tarde, eita lá, tem coisa que acontece, Deus faz coisas que a gente só tem que pedir a Ele que nos oriente quando a gente não entender. O Espírito Santo desceu sobre o sacerdote. Não foi sobre um servo de Jesus Cristo, não, foi sobre o sacerdote. Aí disse: já é chegado o tempo de que é melhor morrer um do que morrer uma nação. Quem não gostou disso, sabe quem foi? Os demônios. Tem coisa que parece que a gente não entende e diz: os demônios iam desejar que Jesus morresse, e ia, não na cruz. Não na cruz. Morrer afogado, morrer do pináculo. Porque bebeu desse, mas na cruz não. Porque o Satanás sabia. Sabendo ele sabe que o sangue é o que derrota ele. Aí ali desenrolou-se. Quando ele estava no sofrimento na cruz, cada um que zombava deles, então agora não foi Deus que visitou o sacerdote para dizer aquela profecia, como Balaão, sendo um falso profeta, Deus usou a boca dele e deu uma das mais belas profecias. Não é verdade? Balaão. Aí então, agora não era mais Jesus, Deus mandando Caifás, foi Anás, foi um desses dois. Acho que era um irmão parecido. Dizer isso, que era necessário morrer um homem do que morrer a nação. Mas agora Satanás estava tudo doido, porque viu que Jesus estava em sofrimento, prestes a morrer. Então, Satanás agora chegou na mente. Veja, assim como eu faço, como o Espírito Santo desceu na mente de Pedro, e depois o Espírito do mal desceu para dizer que Jesus Cristo, veja como ele não queria que Jesus morresse na cruz. Homem, tem misericórdia de ti mesmo, tu não vai morrer não. Ali não foi Pedro, foi Satanás. E ele fez tudo para que Jesus não chegasse ao Calvário. O que acontece? Ele agora chegou para o sacerdote e disse, fez o sacerdote dizer que Satanás tem força. Homem, se tu é realmente o Filho de Deus, desce da cruz e nós creremos em ti. Você já imaginou o camarada pregado, nas mãos, nos pés, sangrando, ofegante para morrer. Aí, desceu bonzinho de novo. Está vendo que eu sou? Quem iria bater palmas? Satanás e seus demônios. Vencemos. Porque ele não cumpriu. São essas coisas. Agora, às vezes a gente não pede a Deus para orientar e fica dizendo coisas que não deve dizer. Aquele negócio que o demônio fica... Aquele riso de terror. Matamos-lo. Ficou não. Ficaram dizendo para o outro, ele é invencível, ele é forte. Ele deu sua vida e não vai ficar mais ninguém aqui preso. Ô, gente,
Quando enterraram Jesus bateu lá na porta dele, chutou a porta. Eles tudo com o rabo entre as pernas. E Jesus tirou tudinho. Todos que eram de Deus tirou. E ainda foi visitar a turma de Noé, para dizer, eu vim visitar vocês. Não foi salvar, porque mandei um profeta para vocês. Fiz tudo por vocês, vocês não acreditaram. A Bíblia diz que ele pregou aos que foram derrotados no tempo de Noé. Entenderam? E cadê Moisés que não estava lá? A vontade dele era querer Moisés lá, né? Mas é um pouquinho antes que eu quero puxar esse parênteses. Antes de acontecer tudo isso que eu estou falando, Moisés tinha que se apresentar com Elias e Jesus no meio. É vendo por que é? Ele não pôde levar Moisés. Por isso que ele se interessou tanto para levar o corpo de Moisés. Se interessou tanto para levar o corpo. Bem, nós estamos terminando aqui. Então, eu vou ler um pouquinho ligeirinho aqui. Nós estamos terminando já, porque esse estudo é maravilhoso. Eu não quis adiantar tudinho, porque senão, mas agora eu vou ler, vai ser extraordinário. Então, suou sangue e diz, Pai, afaste de mim este cálice. Aí eu botei na metáfora, este azeite de oliva, para gerar luz, produzir vidas, tirar até o mau cheiro do pecado, desinfetar o altar, o sacrifício, ungir os povos, os sacerdotes, todos os bem-aventurados, os eleitos que somos nós, provariam desse sacrifício que foi trazido pelo seu sangue, como se estivesse sendo ungido com o azeite da salvação. Jesus lavou os pés aos discípulos antes. Isso eu já falei, só estou dando um exemplo aqui, mais um exemplo. Então, para lavar os pés, quem lavava os pés dos homens importantes que chegavam para aquela festa era o lacaio, ou seja, um homem que não tinha valor nenhum, era empregado de lavar os pés. Quando foi na vez de Jesus, Jesus disse, eu é quem vou lavar os vossos pés. E Pedro não queria. Se tu não quiser, não terás pacto comigo, Pedro. Se não deixar. Senhor, não só os pés, mas as mãos e a cabeça, estou repetindo, desculpa, mas para mostrar que nós somos. E Pedro não tinha negado ele ainda. E ele diz, vós estáis limpos. Só bastaria lavar os pés. Foi um símbolo para tirar a poeira do pé. É que o pé não teria pecado. Ele estava mostrando que limpou de tudo. Vós estáis limpos. Fora quem? Judas. Então, ele, com o seu ato, fez toda a limpeza. Toda a limpeza. Em especial, só ele pode limpar-nos. Amém? Só ele pode limpar-nos. O lacaio de Simão, um homem acostumado a lavar os pés dos outros, mas Simão não deu autorização dele lavar os pés de Jesus Cristo. Olha, irmão, tem tanta coisa que a gente não querendo inventar, não, que a gente não para pensar. Quem foi que convidou Jesus para aquela festa de Simão? Quem foi que convidou? Vamos dizer toda a igreja. Quem convidou Jesus para aquela festa? Simão. Ele até... Agora eu vou perguntar, quero ver vocês. Por que Jesus foi àquele encontro? Por quê? Você está uma teóloga agora. Jesus só foi para a casa de Simão, gente, porque tinha lá uma pessoa
que estava na lista, não é lista negra não, é a lista gloriosa da salvação. Eu vou lá. Uma mulher que talvez nunca tenha assistido um culto, eu vou lá. Uma mulher que estava juntando dinheiro para comprar um bordel melhor, sei lá, qualquer coisa, eu vou lá. Quando ela soube que Jesus estava lá, ela fez todo o sacrifício e entrou de fininho, pensava que tu ia botar ela para fora. Deixa que o olhão de Simão disse, já vi que esse profeta não é de nada. Olha quem está entrando, olha quem se ajoelhou nos pés dele e está molhando os pés dele com lágrimas. Então, gente, não pensem que Jesus foi da casa de Simão por causa de Simão. Ele foi por causa de Maria. Ele andava muito lugar por causa de uma pessoa. A Bíblia diz que ele ia passando, mas o Espírito Santo fez ele passar por ali. Ele tinha que passar por ali. Quando ele passou por ali, desce depressa, Zaqueu, porque convém que hoje vai na tua casa. E lá de salvação entrou. Então, gente, isso é glorioso. Ele não só deu uma lição de moral em Zaqueu, ou em Simão, como salvou Maria. Então são essas coisas. Naquela hora que ele estava escrevendo sobre a terra, nada acontece por surpresa. A Jesus Cristo não. Na hora que ele estava escrevendo, ele estava dizendo, ela está chegando. Aí veja, aquela multidão derrubou Maria aos pés dele. A adúltera. O que foi que aconteceu? Começaram a dizer, na lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. A lei era de Moisés ou era dele, como Deus? A lei era de Deus, mas Deus sabia que aquela mulher tinha um coração bom, quando fosse perdoada, ela iria se tornar uma mulher limpa, pura e adoradora de Deus. E então a mulher chegou jogando, o diabo jogou nos pés dele, e ele disse, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Gente, até um pecadinho desse tamanho que ele tivesse, Deus mostrou assim, chegou aquele, como se dissesse, você vai ser morto, porque você foi provado, você roubou muito dinheiro, ou matou alguém. Então, ninguém podia escapar, ninguém pode escapar da lei de Deus. É por isso que é melhor estar na graça, é melhor se dedicar a Jesus Cristo, se entregar a Jesus, porque Ele tudo já fez por nós. Eu vou dizer essa expressão que eu sempre gostei, ó. INRI, I-N-R-I, I quer dizer Jesus, N, Nazarenos, R, Rex, e o Deus, ou seja, Jesus Nazareno, rei dos judeus, que escreveram, e quando os camaradas foram lá falar, ele escreveu Jesus, rei dos judeus, não é que ele é rei dos judeus, é que ele queria ser o rei dos judeus. Pilatos olhou e disse, o que eu escrevi. O que eu escrevi. São expressões do latim que não precisa repetir. Foi eu que quis escrever assim, não. É do mesmo jeito, tu disseste. Aquilo que eu sou, tudo que eu sou, tu disseste. E agora, Pilatos, o que escrevi. Ou seja, eu sei, a hora chegou. Ou seja, aqui não foi pensamento meu, não foi, outra expressão, eu senti de escrever aquilo que Deus mandou escrever. Amém? Então Deus nos abençoe, irmão. Nós somos salvos pelo sacrifício na cruz, pelo sangue glorioso que nos lavou de todos os pecados. Deus nos abençoe, igreja do Deus vivo, filho de Abraão, aleluia. Quem quiser dar um like, eu agradeço. Muito obrigado.